Bom, vamos lá para o dia 12. Hoje é o dia 12 do nosso Sabedoria Prática. Vamos fazer a leitura? Eu tô com a Almeida, gente, hoje aqui, tá? Mas ela tá de fácil entendimento, esse capítulo. Começa falando assim, ó. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. Nós já falamos aqui sobre o favor do Senhor em alguns dias anteriores, né? O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Nós vamos voltar nesse aqui depois. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são engano. As palavras do ímpio são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos justos, dos retos, os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada um, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Antes da gente continuar, eu só dei uma paradinha aqui porque está falando sobre o ser humano e os animais, né? E está falando aqui que o homem justo, o homem temente a Deus, ele cuida dos animais, né? Ele não maltrata os animais. Pelo contrário, né? São misericordiosos. E aí eu fiquei pensando, refletindo um pouquinho nessa palavra, porque uma pessoa temente a Deus é uma pessoa, né, que cuida dos animais e tudo. Ótimo, lindo, mas eu fico vendo nos dias de hoje até pessoas que se dizem tementes a Deus, que até cuidam, né, não maltratam os animais, mas defendem o aborto. E eu tentei achar uma lógica nisso e ainda não consegui entender. Porque se um homem que é justo, uma mulher, né, que se diz temente a Deus, tem misericórdia até dos animais, como ela não pode ter misericórdia de um feto, de um ser humano que está sendo desenvolvido dentro do ventre, né, de alguém? Ela tem misericórdia, a palavra diz, né, que o que teme ao Senhor, ele cuida até dos animais. E como que ele não olha para uma vida humana que está sendo formada dentro de um ventre, né? Eu estou tentando entender essa falta de lógica, né, que está havendo na mente do ser humano hoje, até mesmo dos que se dizem tementes a Deus, né? Paz, bom dia. Vamos continuar aqui, foi só uma observação, capítulo verso 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue ocioso está em falta de juízo. Novamente aqui, vocês vão ver ele falando sobre preguiça, sobre trabalho, em quase todos os capítulos, né? O trabalhador é digno do seu salário. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. 13. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Novamente aqui falando do poder da língua, né? Do poder das nossas palavras. Cada um se farta pelo fruto da sua boca. E aí o que as suas palavras têm produzido? Quais são os frutos, né, das suas palavras? Nós todos estamos nos fartando dos frutos do que sai da nossa boca. 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio.
A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Quero parar um pouquinho também aqui para observar, né? Tá falando que existem pessoas cujas palavras elas são pontas de espadas, ou seja, suas palavras elas são usadas para ferir, né? Usadas para causar dano, para causar mal. Há algumas pessoas cujas palavras são assim, são palavras afiadas, palavras duras, né? Palavras que ferem, palavras que magoam, palavras que machucam. Mas a língua dos sábios é saúde, né? A língua da pessoa que teme a Deus, a língua da pessoa que ama, né, ao Senhor, que deseja honrá-lo e obedecê-lo com as suas atitudes, é uma língua de saúde. Não é uma língua ferina, cruel, né, maligna, que machuca, que fere, mas que produz saúde, que produz vida, né, que causa o bem e não o mal. Então, como tem sido aí de novo, as nossas palavras, né, são afiadas como uma espada ou têm produzido saúde, que a nossa língua possa produzir saúde em todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que ouvem as nossas palavras, nós possamos aprender a usar a nossa boca para trazer vida e não morte, né? Não tristeza, não feridas nas pessoas. 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Novamente falando sobre verdade, né? Honestidade, transparência e como isso faz parte daquela pessoa que teme ao Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é um Deus verdadeiro, né? Ele é um Deus de transparência, né? E que nós precisamos também refletir isso nas nossas atitudes. Nada pode contra a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos viver na verdade, falar a verdade, porque a verdade permanece, mas a mentira dura apenas um momento. E verdade é uma qualidade que me encanta muito, que eu admiro muito, que eu prezo muito, e eu odeio mentiras. Tem uma das coisas assim que eu odeio, né? Existem coisas que as pessoas têm um pavor, né? Eu odeio isso, eu odeio aquilo, e eu odeio mentira. Eu sou a favor da verdade. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Receba essa palavra na sua vida também. Você, mulher temente a Deus, nenhum agravo sobrevirá sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus nessa palavra. Os lábios mentirosos, novamente falando de mentira, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A solicitude aqui, ele está falando sobre a preocupação, a ansiedade, né? Vamos ler assim, a ansiedade no coração do homem o abate. E hoje é mais do que sabido, né? Até porque já existem muitos estudos, né? Pessoas que falam sobre isso, que a ansiedade realmente, num nível mais elevado, ela se torna até uma doença, né? Uma doença que tem levado aí muitas pessoas para depressão, para morte. E a própria palavra de Deus fala, né, que a ansiedade abate, tem o poder de abater uma pessoa, né, de fazer uma pessoa ficar improdutiva, ficar abatida, né, ficar paralisada. Tudo isso a ansiedade pode trazer, mas a sua antítese fala o quê? Que uma boa palavra alegra uma pessoa que está sofrendo de ansiedade. Então, toda vez também que a gente se pegar
nessa ansiedade, que nós possamos nos lembrar da palavra de Deus, que é uma boa palavra, né? 1 Pedro, no capítulo 5, diz, e verso 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, toda vez que a ansiedade quiser vir ao nosso coração, declare a palavra, porque uma boa palavra traz alegria ao coração. E o que não uma boa palavra do que a palavra de Deus? Eu tenho aprendido que as palavras, a palavra de Deus, ela vai funcionar na sua vida se ela se tornar uma verdade. E como que a gente faz que uma palavra se torne verdade na nossa vida? Primeiro, a gente tem que estar aqui, meditando na palavra, em contato com a palavra. Uma palavra só se torna verdade a partir do momento que você começa a conhecê-la. Se você não conhece a palavra de Deus, ela não se torna verdade na sua vida, porque ela ainda não está dentro de você. Então, o primeiro passo para você fazer uma palavra se tornar verdade na sua vida é você ter contato com ela, você ler a palavra, você meditar na palavra de Deus. E aí, você vai conhecendo a palavra, meditando nela, algumas verdades vão ficar no seu coração. Você vai anotar, você vai, às vezes, copiar um versículo, colocar num lugar que você possa visualizar sempre, para você estar sempre lembrando dela, até que vai virar um momento que essa verdade ela vai se tornar forte dentro de você. Essa palavra vai se tornar forte dentro de você e isso vai virar uma verdade na sua vida. E você vai declarar essa palavra com autoridade, para toda vez que a ansiedade, que o medo, que as preocupações vierem, você pode rebater elas com a palavra de Deus também, que é uma boa palavra. Fora isso, vamos ter boas palavras também, para as pessoas que estão, já pedi uma irmã aqui pedindo ajuda em oração, pois tem vivido crises de ansiedade. Vamos, orar por essa irmã, mas também, irmã, se cuide, leia a palavra de Deus, procure ajuda médica se for preciso, mas nós estamos aqui também para nos ajudarmos em oração. Vamos orar para você também. Eu só tenho aqui Gildaci, eu não sei se é o seu sobrenome, mas nós estamos orando por você também, concordamos, tá? Com a cura das suas crises de ansiedade, em nome de Jesus. A mão... tá. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A gente termina o 12 aqui, e eu quero voltar lá no verso 4, falando sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. E aí, quando eu fui estudar um pouquinho sobre a mulher virtuosa, a gente precisa entender que a mulher virtuosa, esse virtuosa não é uma qualidade única. Porque antigamente eu pensava que virtuosa era uma qualidade, Ela é virtuosa. Mas uma mulher virtuosa, esse ser virtuoso, ele é um conjunto, Um conjunto de qualidades que faz uma mulher ser uma mulher virtuosa. Virtuosa não é uma qualidade só, virtuosa é um conjunto de qualidades. A palavra virtuosa no hebraico, da Bíblia, é Hayil, H, se você quiser anotar aí, tá? H-A-Y-I-L, Hayil. Essa palavra Hayil é usada 4 vezes no Antigo Testamento. Uma aqui em Provérbios 12, 2 lá no Provérbios 31 e também uma vez no livro de Ruth. Como eu disse aqui, essa virtude é um conjunto de qualidades, com que faz com que uma mulher se destaque, se destaque no meio de outras mulheres, faz com que uma mulher seja capaz, dotada por Deus para realizar muitas coisas,
faz com que essas virtudes fazem com que essa mulher seja honrada, seja louvada pelo seu marido, tenha graça, tenha poder, seja uma mulher poderosa para realizar. Essa palavra raio no grego, ela também é utilizada para indicar, né, homens que eram homens capazes de liderar. Lá em Êxodo 18, 21, quando eu vou abrir aqui, quando foi pedido para escolher homens capazes, Êxodo 18, vou abrir aqui rapidinho, Êxodo 18, 21. Quando o sogro, né, de Moisés fala para ele: tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, para liderar. Então, tá falando de homens raio, que significa aqui capaz de liderar, né, capaz de realizar qualquer coisa que ele fosse chamado para realizar. Raio. Essa é a mulher virtuosa, é uma mulher raio, uma mulher capacitada por Deus para realizar aquilo que Deus chamou ela para fazer, para realizar as coisas que Ele colocou na mão dela para fazer. Essa é a mulher virtuosa, né? E essa mulher, a palavra aqui está dizendo, quando a gente entrar em Provérbios 31 a gente vai ver mais sobre ela, mas essa mulher, ela é coroa para o seu marido, né? Todo homem que tem uma mulher raio ao seu lado é um homem que é coroado, né, de glória, de honra, que é um homem que se sente orgulhoso pela esposa que tem, porque a sua mulher é uma mulher raio, é uma mulher capaz, é uma mulher poderosa em Deus, é uma mulher cheia de graça, é uma mulher que realiza. E aí a antítese da mulher raio é a mulher que procede vergonhosamente, que a Bíblia está falando aqui, né? E o ensino que a gente tem sobre isso é que quando uma mulher não é raio, né? Quando essa mulher não é uma mulher raio, não é uma mulher com essas virtudes que fazem com que ela seja uma mulher raio, ela causa danos, né, à sua família. Ela é, como a Bíblia está falando aqui, como apodrecimento nos ossos. Quando está falando dos ossos aqui, está falando da vida de um homem, né? Então, toda mulher, quando não age ou quando não é raio, quando não é uma mulher virtuosa, ela causa um apodrecimento nos ossos, ela causa a morte, né, de um homem. É como se, olha que coisa muito forte isso que a gente está falando, porque é como se o homem, o marido de uma mulher raio, experimentasse já a morte na sua vida. É isso que a Bíblia está falando aqui. Então, como isso é forte, importante e que a gente deve observar, porque você já deve ter escutado isso, eu também já escutei, mas como isso é verdadeiro, que uma mulher, o poder que uma mulher tem de trazer vida para um homem, para o seu esposo, e o poder que uma mulher tem de destruir a vida de um homem. Esse poder está na mulher. E a mulher que escolhe agir virtuosamente, uma mulher que escolhe agir como raio, uma mulher que teme ao Senhor, né, que é cheia do conhecimento e de sabedoria dele, vai trazer vida para aquele que está do seu lado. Porém, uma mulher que age diferente, que age vergonhosamente, que age totalmente diferente, né, dessas virtudes, é uma mulher que traz morte para a vida de uma pessoa, do marido que está ao seu lado. O poder que uma mulher tem de levantar um homem e de derrubar ele também na mesma proporção, né, de causar um apodrecimento nos ossos, ou seja, de causar morte na sua vida. É um homem que frequentemente, né, tá angustiado, um homem que frequentemente se sente envergonhado. É um homem que experimenta, e isso eu achei muito forte, experimenta a morte ainda em vida, né? É o poder que a mulher tem de destruir um homem assim, né? E aí a gente tem que parar, né, para analisar, porque
logo mais a gente vai ver no finalzinho, Provérbios 31, fala sobre a mulher virtuosa. Eu disse aqui que virtuosa é um conjunto de qualidades, né, que fazem com que uma mulher seja chamada a mulher raio ou a mulher virtuosa. Lá no Provérbios 31 a gente vai ver todas essas qualidades. E que a gente passe a olhar para a mulher de Provérbios 31, e eu já estou antecipando aqui, porque muitas vezes eu olhei para essa mulher de Provérbios 31 e achava que ela era um padrão inatingível, que eu nunca conseguiria alcançar o nível daquela mulher. Eu achava que era uma mulher perfeita demais, eu achava que eu nunca conseguiria chegar aos pés dessa mulher, quando não, né? Aquela mulher está ali para mostrar para a gente que é possível. Ela está ali como um modelo para que a gente possa se espelhar e tentar, né, na medida do possível da nossa vida, a agirmos como ela, a termos essas mesmas virtudes, a termos essas qualidades. Uma mulher virtuosa é uma mulher que não pensa só nela mesma, porque a gente acha, né, e acho que isso também, não sei se é fator de idade, de maturidade, mas muita gente acha que precisa casar para que o outro a faça feliz, para que ela seja feliz, para que eu seja feliz, né? E só pensa na sua própria felicidade. Mas a mulher virtuosa não é uma mulher que pensa só nela mesma, isso é egoísmo, né? Eu não posso pensar só na minha felicidade, eu tenho marido e tenho filhos para cuidar. Então eu tenho que pensar em fazer eles felizes também. E fazer eles felizes também passa pelo cuidado que eu tenho com a minha família, pelo que eu procuro fazer a eles. Então, viver em família, viver em relacionamento, viver em casamento, não é pensar em você, porque se você for pensar só em você, ninguém mais vai ser feliz, porque você não está contribuindo para o bem-estar, para a felicidade, para as pessoas que estão à sua volta, né? E a mulher virtuosa não, a mulher virtuosa não é uma mulher que pensa só nela, mas ela contribui para o bem-estar da sua família. Então você vai ver, né, quando a gente for estudar lá, você vai ver que ela levanta cedo para cuidar, né, da casa, né, para trazer o pão, para trazer o alimento, e vai lá, cuida lá da roupa de cada uma. Ih, Carol, agora eu vou ter que aprender a costurar. Não, gente. Tá vendo ali o cuidado dela com a sua família, né? Qual o cuidado que nós estamos tendo com os nossos, né? Qual o cuidado que nós estamos tendo com os da nossa casa? Porque muitas vezes uma mulher acha que uma mulher usada por Deus é uma mulher que fala alto dentro da igreja, é uma mulher que fala em muitas línguas estranhas, é uma mulher que chega, né, que prega, é muito pentecostal, né? E uma mulher poderosa em Deus é uma mulher que não está pensando só nos lá de fora, não, sabe? No que as pessoas estão vendo, quantas pessoas eu estou cuidando dentro da igreja, não, porque eu falo aqui com muitas mulheres da igreja, né? Não adianta cuidar de todo mundo lá fora se a tua casa está aqui largada, sabe? Abandonada, sabe? Primeiro a gente tem que manifestar a palavra de Deus dentro da nossa casa, cuidando. Eu aprendi que serviços para Deus, servir a Deus, não é só lá dentro da igreja, não. Não é pegar o microfone, não é aparecer para as outras pessoas, não. Quando você cuida de um marido, quando você faz uma refeição, prepara um alimento na sua casa, quando você cuida dos seus, você está servindo a Deus também. Cuidar da sua família também é servir a Deus, porque é isso que Ele requer de nós. Antes que a gente faça muito do lado de fora, Deus requer que a gente faça aqui dentro. Porque a mulher virtuosa, quando a gente vê lá em Provérbios 31, quem louva ela é o seu marido. Deixa eu só abrir rapidinho, a gente vai estudar Provérbios 31 também, né, no final. Mas ela fala aqui que ela é louvada. Ó, o coração do seu marido confia nela, sabe? E ela é louvada por ele. Os que louvam ela são os da sua casa. E aí, o reconhecimento de fora, claro que vem, né? É consequência. Mas e os da nossa casa? Mais importante do que o louvor de todas as pessoas, que os elogios de todas as pessoas, é o que os da minha própria casa pensam e falam sobre mim, né?
E dependendo do que as pessoas de dentro da nossa casa pensam e falam sobre nós, nós conseguimos perceber se nós estamos agindo como Rail, como mulheres virtuosas ou não, né? Então vamos também, né, parar para refletir um pouquinho nessa palavra de hoje, como mulheres, que a mulher Rail, a mulher virtuosa, representa honra, glória para sua casa, para o seu marido. E que toda que procede diferentemente disso, ela traz dano, ela traz um lar adoecido, né, também passa pelas mãos de uma mulher assim. E qual a importância da mulher? Porque muitas vezes a gente acha, né, que a mulher é subestimada, né, que é pouco valorizada, mas nós temos uma importância fundamental dentro da nossa casa. Uma casa que anda bem tem uma mulher ali que está bem dentro dela, né? Uma mulher que buscou e que procurou, né, ser uma mulher Rail dentro da sua casa, né? O clima da sua casa também, sabe? Ele está totalmente atrelado a você. Por isso que você precisa se cuidar também, por isso que você precisa cuidar da sua saúde, por isso que você precisa, né, cuidar da sua vida emocional, das suas emoções, porque a sua casa vai refletir também o seu estado emocional, né? Se você está emocionalmente, né, equilibrada, guardada, né, resolvida, o ambiente emocional da sua casa também vai estar atrelado a isso, né? Até mesmo o ambiente físico, né? Uma mulher que está, né, de bem, em paz consigo mesma, vai refletir isso também na organização da sua casa. É fato, é consequência, né? Nós estamos no Outubro Rosa, então vamos olhar também para a nossa saúde, porque a nossa casa, para andar bem, também precisa, né, que nós estejamos saudáveis, com saúde. Já viu quando o homem fica doente em casa e quando uma mulher fica doente em casa? E mesmo quando a gente fica doente, a gente tem que continuar fazendo, porque senão a nossa casa, se não tiver uma pessoa para ajudar, né? Como uma casa depende de uma mulher. Então vamos olhar, né, para a nossa saúde física, aproveitar aí que é o mês de outubro, para a nossa saúde emocional, porque a nossa casa depende de nós. E vamos atentar para a palavra de Deus, para as virtudes dessa mulher que nós vamos estudar mais para frente, que nós possamos agir, né, como uma mulher virtuosa, uma mulher Rail, uma mulher cheia de qualidades, uma mulher que é capacitada por Deus. Rail, né, uma mulher capaz, uma mulher poderosa, uma mulher cheia de graça e de sabedoria, que é capacitada por Deus para conduzir, para liderar a sua casa, para ser bênção para os que estão à sua volta. Amém? Então essa foi a nossa palavra de hoje, Provérbios 12. Vocês viram quantos versículos ali? Eu tinha mais alguns para parar para falar, mas não dá, senão não ia dar tempo da gente falar sobre a mulher virtuosa, mas eu espero que você dê continuidade ao seu estudo aí. Me fala que mais Deus chamou a sua atenção, que mais o Espírito Santo falou ao seu coração. Pratique a palavra de Deus, e que essa palavra gere frutos na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar para terminar. Senhor, meu Deus querido Pai, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por esse momento, Senhor, que nós estivemos contigo, estudando a sua palavra, meditando na sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, dê um dia abençoado a todas, abençoe suas casas, suas famílias, Senhor, que nós possamos viver os frutos dessa palavra na nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Gente, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Vou deixar Gildaci, né? É Gildaci o seu nome, Gildaci? Orando por você, tá bom? Que Deus te abençoe. Vai pro Telegram. Quem ainda não se inscreveu no canal do Telegram, vai para lá também. Vai ficar 24 horas no Instagram aqui.
E amanhã, eu espero vocês às 7h30 da manhã, para o dia 13 do Sabedoria Prática. Que Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã.